sequência de Mateus. Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 11. Há um texto paralelo em Lucas que nós vamos nos referir a ele também. Vamos trabalhar com os dois textos. O texto de Mateus 21 e o texto de Lucas 19. O texto nos diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos no momento do culto em que podemos explicar a Tua palavra para o Teu povo. Ó Senhor amado, agora nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a iluminação do Teu Espírito. Abre, Senhor, a nossa mente, tira as nossas vendas, as vendas dos nossos olhos, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Senhor amado, abençoa-nos neste instante, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós fôssemos seguir o calendário que a Igreja Católica traça, a tradição traça, nós deveríamos estar pregando esse sermão no ano passado. Porque, na verdade, quando fazemos uma harmonia dos evangelhos, percebemos que esta entrada de Jesus em Jerusalém, ela aconteceu realmente um domingo antes do domingo da ressurreição. Então, se nós pudéssemos seguir o calendário, essa entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu no domingo passado. Uma coisa interessante que nós percebemos durante o ministério de Jesus, ele passou mais ou menos 3 anos e meio no seu ministério público. Houve muitas ocasiões em que ele pediu àqueles que receberam dele alguma cura, algum milagre, que eles não dissessem nada, que eles não falassem sobre isso. Há muitos, nós já inclusive, quando estávamos pregando em Mateus, logo depois do Sermão do Monte, quando ele desce e cura algumas pessoas, ele diz: não digam a ninguém que eu fiz isto. Mas infelizmente, a maioria deles desobedeceu e disse mesmo, e espalhou o que Jesus tinha feito. Isso chegou a provocar algumas dificuldades no ministério do Senhor, porque por algumas vezes as autoridades religiosas da época tentaram prender o Senhor Jesus por conta de alguns desses seus milagres. O Senhor entendia que ainda não era um momento de uma aparição pública com respeito à sua messianidade. Como nós sempre falamos aqui, no contexto em que essas coisas aconteceram, havia uma expectativa em Israel de que o Messias viria para livrar o povo. Aquele povo era um povo dominado pelo Império Romano. Israel vivia
incrustado dentro dos limites romanos, completamente dominado por eles. Havia uma certa liberdade religiosa. Os romanos permitiam que os judeus tivessem a sua religião. Inclusive havia até uma espécie de poder religioso, que era o sinédrio, responsável pelas decisões jurídicas de caráter religioso com respeito ao povo de Israel. Mas aquele povo vivia sob o jugo de Roma, pagava impostos altíssimos, e não era isso que eles queriam, e nem o povo quer isto. Então havia aquela expectativa de que Deus enviaria o Messias. O Messias, segundo o pensamento de Israel, era alguém que viria com características de um comandante, de uma forma, certamente de uma linhagem real, certamente, para que pudesse ser rei sobre eles. E esse Messias, ele iria vencer os romanos ou qualquer povo que estivesse dominando os judeus e iria assumir o governo. Essa era a expectativa do povo. E neste texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que algumas coisas acontecem aqui que são significativas. Mateus, ele faz questão sempre de fazer a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele procura sempre mostrar que cada ato, cada ação, cada acontecimento tem um respaldo lá no Antigo Testamento. É como se fosse o cumprimento de uma profecia. E nós percebemos logo no início do texto, Mateus diz que esta entrada de Jesus em Jerusalém, da maneira como ele entrou, ela aconteceu para que se cumprisse uma profecia messiânica, que foi dita por Zacarias. Abram as suas Bíblias em Zacarias. Zacarias é um pouquinho antes de Mateus. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mateus se refere a esta profecia aqui, que diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele se refere a este texto aqui. Porque quando eles estão entrando em Jerusalém, Jesus pede a alguns dos seus discípulos que vão até um povoado perto, no caminho onde eles estão, e lá eles iriam encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho que era filho da jumenta, junto da jumenta. E ele diz que eles fossem e trouxessem alguns quando nós lemos os textos paralelos, por exemplo, Lucas refere-se apenas que eles trouxeram um jumentinho. Porque o jumentinho, na verdade, era o alvo. Jesus vai montado no jumentinho e não na jumenta. Mas Mateus diz que Jesus mandou trazer os dois. Talvez Jesus não quisesse que o jumentinho ficasse sem a sua mãe naquele momento. Então, eles trouxeram os dois, a jumenta e o filho, o jumentinho. E o texto aqui nos diz que quando eles chegaram, eles pegaram as vestes deles, né? As suas próprias vestes, colocaram sobre a jumenta e sobre o jumentinho. Talvez não soubessem qual dos dois Jesus ia montar, colocaram sobre os dois, mas Jesus monta sobre o jumentinho. Os outros textos, o texto de Lucas, por exemplo, abra Lucas 19, Lucas capítulo 19. Diz assim, ele diz aqui, versículo 30: ide à aldeia fronteira, e ali, ao encontrares, acharei preso um jumentinho. Ele não se refere à jumenta, porque para Lucas o importante era o jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: sim, porque o Senhor precisa dele.
Então Lucas e eu acho que Marcos também refere-se apenas ao jumento. Mas Mateus, ele disse que tinha a jumentinha estava lá também. O mais importante aqui para nós é que havia uma profecia messiânica dada muito tempo atrás que dizia que Jesus entraria em Jerusalém dessa forma. Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, cria de uma jumenta. E exatamente assim se cumpre. Essas coisas, irmãos, elas são significativas para nós. Porque todo o acontecimento da paixão de Cristo, do Calvário, desde a sua prisão, o seu sofrimento, a sua morte, até a sua ressurreição, tudo isto não foi mero acaso. Isto não foi uma tragédia que aconteceu na humanidade, como muitas pessoas tentam mostrar. De jeito nenhum. Isto foi um ato de Deus, um acontecimento que foi planejado e pré-determinado por Deus na eternidade e que haveria de se cumprir nos seus mínimos detalhes. Detalhes como esse aqui. Por exemplo, havia uma profecia que dizia que Jesus, em alguns dias, uma semana antes da sua morte, entraria na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, cria, filho de uma jumenta. Isso é muito significativo. Assim como todas as profecias que são cumpridas, porque isso vem nos mostrar que nós não estamos diante de alguma coisa que aconteceu por acaso, alguma coisa fortuita, mas algo devidamente planejado, e planejado nos seus mínimos detalhes. Uma outra coisa que nós observamos aqui, nesse texto, é que, entrando dessa forma, montado num jumento, Jesus Cristo mostra àquele povo que tipo de Messias ele era. Infelizmente, o povo não entendeu. Mas ele mostra que tipo de Messias ele era. Ora, nós sabemos que um jumentinho principalmente, que ainda é um animal pequeno, não é um animal garboso, né? Não é um animal de um comandante. Um comandante de guerra entra numa cidade triunfalmente montado num jumento. Não. Ele usaria certamente um fogoso cavalo, na verdade, para entrar, e nunca um jumento. Até porque o jumento é um animal de carga. O jumento é um animal próprio para as tarefas do dia a dia. Então o jumento é um animal da paz, nunca um animal da guerra, jamais. Não se usa jumento para guerra, de jeito nenhum. Eu já tive um jumento quando eu era jovem, adolescente e jovem. Meu pai uma vez morava no interior da cidade de Altinho, e meu pai comprou um jumento, para mim e para meu irmão. E a gente era que tomava conta do jumento. Mas é um bicho danado, um bicho miserável. Primeiro que ele anda com a cabeça baixa. Ele não anda com a cabeça levantada como o cavalo. Então, montar no jumento não é uma coisa fácil, é bem complicado. Por isso que se monta no jumento, não lá na frente, como se monta no cavalo. Porque como o pescoço está para baixo, você desce. Você monta lá atrás. O jumento tem umas complicações, às vezes ele emperra. Emperra, não quer passar, como se ele visse alguma coisa ali na frente, não passa de jeito nenhum. Você pode meter a espora dele que não sai do lugar. Às vezes tem que descer e ir puxando muito devagar para ele passar. É um bicho complicado. Mas não é certamente um animal de guerra. Nem serve para corrida. Quer dizer, tem uma corrida de jumento aqui numa cidade aqui do interior, mas não é um animal de corrida. É um animal de carga. E nós usávamos o nosso jumento para carregar água e uma série de coisas mais. Então Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Então observe que, num certo sentido, ele já estava mostrando àquele povo, olha, que tipo de Messias eu sou. Eu não sou o Messias que vocês estão pensando, que é um rei que vai entrar aqui, derrubando tudo, acabando com tudo, destruindo todas as coisas e assumindo o poder político da cidade. Não.
Mas o povo, infelizmente, não entendeu isto, que Jesus, ele era da paz. Veja o texto lá de Lucas, no versículo 42. Aliás, na verdade, depois eu vou ler o 42, mas agora não, daqui a pouco. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era o texto de Isaías 9,6, quando diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é a característica do reinado do Messias, a paz. Ele era príncipe da paz. Ele não veio para libertar Israel geográfica e politicamente, mas para fazer a paz entre o homem e Deus. Ele veio para dar ao homem uma paz perene, uma paz que nunca se acaba. Paz interior em meio a toda e qualquer circunstância. Primeiramente, ele veio para promover a paz entre o homem e Deus. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque lá no Éden, quando o homem pecou, ergueu-se uma parede de separação entre Deus e o homem. É como se houvesse uma intriga entre o homem e Deus. Não havia mais paz. O homem e Deus agora estavam em completa guerra. Porque o homem sempre fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque ele faz aquilo que agrada a ele mesmo. E o Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, que veio trazer essa paz entre Deus e o homem, aproximando os dois, quebrando essa parede de separação. Essa é a função do Messias. Por outro lado, também, fazendo isto, o Senhor Jesus colocaria a sua paz dentro do homem. Quando ele chega, logo depois de ressuscitado, ele sempre chegava entre os discípulos e dizia: Pai, seja convosco. E antes de subir, ele disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que ele deixaria para os discípulos não era a paz que o mundo é capaz de dar. Uma paz que tem muito a ver com calma, tranquilidade. Mas a paz de Cristo ela não tem muito a ver com isso, não. É uma paz perene no interior do homem, que não importa qual seja a circunstância em que ele se encontra, ele estará em paz. Por isso o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que o mundo não conhece e nem compreende, e não consegue entender. Mas como é que esse sujeito está numa situação dessa e ainda está em paz? O mundo não entende isso. Por isso que Paulo diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa foi a paz que o Senhor Jesus colocou dentro do coração daqueles que ele fez a paz com Deus. Então essa era a característica do Messias, era que ele veio para trazer a paz. Mas essa narrativa nos traz também uma outra questão muito interessante. É que aqui, neste momento, Jesus aceita a proclamação da multidão de que ele é rei. Aqui ele aceita. Em muitas outras ocasiões ele não fala sobre isso. Quando alguém até sugeria que ele pudesse ser rei, teve uma vez até que ele saiu porque o pessoal queria proclamá-lo rei, ele fugiu da multidão e saiu. Mas aqui, exatamente neste momento, o Senhor Jesus aceita isto. Esse era o momento da sua proclamação, o momento em que ele seria mostrado ao mundo que ele era rei. Por isso que quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos pergunta: tu és rei? Ele diz: sim, eu sou rei, assim exatamente como você disse. Para isso eu vim ao mundo, para isso eu nasci. Só que o meu reino não é deste mundo. Mas aqui, observe que no versículo 9,
de Mateus, ele diz assim, e as multidões, tanto as que o precediam, as que iam na frente, como as que o seguiam, a parte de trás, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Esse título já era um título real, que era filho do rei Davi, e era um título messiânico, ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas no texto de Lucas capítulo 19, versículo 39, eles dizem exatamente o seguinte, ora, alguns, 38, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Interessante, aqui o Senhor Jesus aceita essa honra, esse título de rei, porque esse era o momento da sua proclamação. E apenas Lucas faz um registro bem significativo. Ele diz que quando os fariseus ouviram isso, não gostaram não. Ficaram realmente irritados, porque aquela multidão estava dizendo que Jesus era rei. Quem estava vindo era o rei em nome, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Veja no versículo 39, o que é que eles dizem? De Lucas agora. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreenda os teus discípulos. Como se estivesse dizendo assim, olha, tu não és rei. Por que eles estão falando isto aí? Repreende-os. A resposta de Jesus foi uma resposta muito interessante. O Senhor Jesus diz algo aqui tremendo. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não tinha jeito. Ali eles iam, se ninguém falasse, as pedras iam dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque aquele era o momento de Jesus ser apresentado ao mundo como rei. Alguns pregadores, inadvertidamente, citam esse texto como sendo a pregação do Evangelho. Mas não tem nada a ver com pregação. As pedras nunca vão pregar o Evangelho. Alguém diz, então, se a igreja se calar, as pedras clamarão. O contexto aqui é um contexto de glorificação. É um contexto em que havia uma profecia e que se cumpre e que não poderia ser de outra forma. Se ninguém falasse nada ali, as próprias pedras iam começar a clamar e a dizer, Hosana o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas essas pedras nunca vão clamar pregando o Evangelho, até porque pregar o Evangelho é uma tarefa da igreja. Não é tarefa de anjo, não é tarefa de ninguém mais, nem de pedras e nem da natureza. A natureza não prega o Evangelho. A revelação de Deus através da natureza é uma revelação para juízo apenas. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer assim, mas eu não sabia que havia um Deus. Não poderá, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Paulo escreveu aos Romanos, diz que aquilo que se podia revelar de Deus, Deus revelou através da sua natureza, daquilo que Ele criou, da sua obra criada. Então ninguém poderá chegar diante de Deus e se justificar, dizer, Senhor, eu não tenho culpa não, porque eu não te conhecia. Não, a própria natureza mostra que Deus existe. Agora ela não é suficiente nem capaz de pregar o Evangelho de maneira que o homem venha a se converter através da natureza. A revelação de Deus pela pregação do Evangelho é uma revelação feita através da sua palavra, através da proclamação do Evangelho. E esta proclamação será feita pela igreja. Só a igreja é detentora e poderá proclamar a multiforme graça de Deus. Só a igreja poderá fazer isso e mais ninguém. Então não podemos jamais usar esse texto aqui para dizer, se a igreja se calar, as pedras vão clamar no sentido de proclamação do Evangelho. Não. Neste caso aqui, o que Jesus quer dizer
é que aquele acontecimento se cumpriria de qualquer forma, porque aquilo havia sido predito pelo Senhor. Mas, irmãos, eu quero terminar esse texto, esta meditação de hoje, passando agora um pouquinho mais para o versículo 41 até o 44 de Lucas. Lucas 19, 41 e 44. O Senhor Jesus, ele ouviu as aclamações do povo, dizendo que ele era o rei que vinha em nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus tinha plena consciência de que aquele povo não sabia o que estava dizendo. Eles tinham que dizer aquilo mesmo, mas o que eles queriam era um rei diferente. Eles queriam um rei que pudesse libertá-los, como nós já falamos, politicamente falando. Esse mesmo povo que agora, essa mesma multidão, que agora está dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo, em alguns dias na frente, vão chegar diante de Pilatos e vão dizer: crucificam, crucificam. Quando esse povo percebeu que Jesus não era o Messias nos moldes deles, eles disseram: crucificam. E aqui, meus irmãos, está um lamento de Jesus. O versículo 41 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou naquele momento. E ele dizia o seguinte: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Se conheceras hoje mesmo o que é devido à paz. É como se ele dissesse: se vocês entendessem que eu sou o Messias da paz, que eu sou o Messias que estou indo para Jerusalém, não para destruir os romanos, mas para trazer a paz de Deus para vocês, para fazer paz entre o Pai de vocês. Aí ele diz: mas isto está agora oculto aos teus olhos. E agora Jesus olha para Jerusalém e profeticamente ele vê o ano 70 da era cristã. Aqui, mais ou menos, se entendemos que Jesus, a era foi zerada no início, quando Jesus nasceu, deveria ser mais ou menos o ano 33. Né? Jesus estava com 33 anos por aí, mais ou menos o ano 33. Jesus agora olha para o ano 70, que foi quando Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos através do general Tito. E ele disse: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos, isso aqui é muito significativo. Porque, infelizmente, é exatamente assim que é o mundo. Eu estava assistindo televisão, acho que sexta-feira, e o jornal só passou alguma coisa sobre a paixão de Cristo, em algum lugar. Agora tem paixão de Cristo em tudo que é lugar. Toda cidade tem um teatro da paixão de Cristo. Inclusive algumas adaptadas, completamente fora do texto bíblico. Mas eu fiquei impressionado com algumas coisas que eu vi, como por exemplo, há alguns rituais em algumas cidades que tem aquelas passeatas e os repórteres já fazem isso de propósito. Às vezes tem que subir, tem uma lá que tem que subir assim, 3 quilômetros subindo, e uma estradinha muito ruim, de pedras toscas, e as pessoas subindo descalças. E ele chega junto ao repórter, o repórter chega junto de uma senhora de idade e diz, inclusive um com a perna ferida, diz: mas a senhora subindo
essa ladeira com essa perna desse jeito. E ela diz, não, mas muito mais sofreu o Senhor Jesus por mim. Então todo ano eu venho e faço esse sacrifício. É assim que o mundo serve. Todo ano só vai e faz aquele sacrifício. Não entendeu o que é que Jesus quer de nós. Jesus não quer esse sacrifício. Jesus não quer nenhum sacrifício nosso. Porque se eu fizer algum sacrifício, o dele perdeu o valor. Se Deus receber algum sacrifício meu, o sacrifício de Cristo já baixou de categoria. Deus não recebe nenhum sacrifício humano. O único sacrifício que Deus recebeu foi o do seu próprio Filho. Qualquer sacrifício que eu tente fazer para Deus, eu estou perdendo meu tempo, porque Deus não recebe. Deus nem olha, mas quem sou eu para fazer algum sacrifício e Deus, porventura, venha a se apiedar de mim? Aquilo que Deus quer de mim, isto eu não faço. Aquilo que Deus quer das pessoas, as pessoas não querem fazer. O que Deus quer de cada um de nós é obediência à sua palavra. E não sacrifício. Está na Bíblia. Obediência quero e não sacrifício. Obedecer, irmãos, é algo diuturno, diariamente, todo o tempo e o tempo todo. Não é algo que se faz uma vez por ano. Vê comigo. É isto que o Senhor Jesus quer em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos. Deixa eu abrir o texto, que, para não dizer a palavra errada, eu prefiro até, eu sei o texto de como eu quero dizer na íntegra. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. O sacrifício que Deus quer de nós é o nosso culto, é a nossa adoração, é o que nós fazemos a cada domingo quando vimos à igreja, adorá-lo, cantando louvores ao seu nome, ouvindo a sua palavra, dirigindo a Ele as nossas orações, lendo a sua palavra. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse culto que eu faço com a razão, que não é cruento, que não significa em nenhum tipo de sacrifício cruento, esse é o sacrifício que o Senhor Jesus recebe. Ele diz que não vos conformeis com este século, não tomem a forma do mundo. O que o mundo está tentando nos incutir na nossa mente é que nós precisamos fazer alguma coisa a mais, como se o sacrifício de Cristo não valesse nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que subir qualquer lugar, nem que seja esfolando os meus pés, para que Deus olhe para mim e se apiede de mim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus chorou lá diante de Jerusalém, porque ele disse: eu estou chegando aqui para trazer a paz a vocês, vocês não estão entendendo nada. Toda vez na época da Páscoa, cria-se esse clima de religiosidade. As pessoas tornam-se mais religiosas, começam a falar uma coisa ou outra. A partir de próximo domingo, tudo já foi esquecido, as coisas voltam ao seu normal, ninguém fala mais em Páscoa, ninguém fala mais em Jesus, ninguém fala mais em sacrifício, ninguém fala mais em mais nada que diga respeito ao sacrifício de Cristo, à sua ressurreição e toda essa parte da paixão de Cristo. Ninguém fala mais sobre isso. A vida volta à sua normalidade e acabou. É assim. Então, eu creio que talvez o Senhor Jesus ainda continue chorando hoje, olhando para o mundo e vendo que o mundo não está entendendo, infelizmente.
Irmãos, louvamos a Deus porque nós somos diferentes. Como nós dissemos hoje pela manhã, nós não celebramos a Páscoa, que a Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judaica. O que aconteceu é que na época da Páscoa, nós vamos ver isso na Santa Ceia, que vamos celebrar agora, aconteceu também a paixão de Cristo. E existe um link entre a Páscoa dos judeus e o sacrifício de Cristo. Mas não há no Novo Testamento nenhuma indicação, nenhuma instrução para que a igreja celebre a Páscoa. Não há. Porque a Páscoa faz parte da antiga aliança. Não há nenhuma instrução nesse sentido. Mas há instrução para que nós celebremos todos os meses, ou o tempo que nós quisermos, a ceia do Senhor, que é justamente a transição que o Senhor Jesus fez da Páscoa para a Santa Ceia. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ilumine neste sentido, que compreendamos, quando alguém nos perguntar alguma coisa sobre isso, ou falar sobre esse assunto, nós possamos dizer, olha, que o Senhor Jesus quer de você a sua vida inteira, não o seu sacrifício, mas a sua vida, a sua obediência, a sua dedicação. É isso que Ele quer de você. E isto todo o tempo e o tempo todo, não apenas uma vez por ano na época da Páscoa. É isto que nós fazemos quando vimos na igreja todos os domingos para adorar o Senhor. Nós vamos, nesse instante, celebrar a ceia do Senhor, que é justamente a transição que o Senhor Jesus fez. Nós vamos ver que Ele faz exatamente quando Ele está celebrando a Páscoa. Em meio à celebração da Páscoa, Ele institui a ceia para mostrar que agora não é mais Páscoa, e sim ceia do Senhor. Nós vamos celebrar neste instante a ceia do Senhor. Peço aos presbíteros que me ajudem.